mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Cálculo 1. Essa aqui é a nossa quarta aula. Nessa aula eu vou falar com vocês sobre funções polinomiais, funções potências, funções racionais e funções algébricas. Vamos começar então com as funções polinomiais, também denominadas polinômios. Uma função π é denominada um polinômio se p de x for escrita dessa forma que aqui está. Uma soma, de n mais uma parcelas, onde cada parcela dessa corresponde a uma potência de x multiplicada por uma constante. Essas constantes que aqui estão são denominadas coeficientes do polinômio. A0, A1, A2, até chegar lá no AN-1 e o AN. Então, essas constantes são denominadas coeficientes do polinômio. Aqui, a maior potência de x, observe o seguinte, quando nós temos um polinômio, além do fato de que cada parcela corresponde a uma potência de x multiplicada por uma constante, essa potência vai aumentando à medida que eu vou seguindo aqui nas minhas parcelas. X elevado a 0, x elevado a 0, a 1, x elevado a 1, a 2x ao quadrado, até chegar lá na frente em a n menos 1, x elevado a n menos 1, a n, x elevado a n, tá? Então, aqui, a n menos 1, a2, a1 e a0 são os coeficientes do polinômio. Aqui, a maior potência de x que aparecer é denominado grau do polinômio. Obviamente, que o an tem que ser diferente de zero aqui, que é a constante que multiplica x elevado a n. E essa constante, a n, é denominada de coeficiente dominante aí do polinômio, tá? Um detalhe importante é que o domínio de qualquer função polinomial é o conjunto dos números reais. Isso porque, dado qualquer x pertencente aos reais, eu posso calcular as potências de x, multiplicar pelas constantes correspondentes e depois somar tudo isso. Então, não há problema aí de domínio. Então, o domínio do polinômio é o conjunto de todos os números reais. Eu separei para vocês alguns exemplos. Primeiro caso aqui nós temos 1 mais x quadrado mais x cubo mais raiz de 2x à quinta mais 2x à sétima. Então, nesse caso, a maior potência que aparece aqui é x elevado a 7, então o grau desse polinômio é 7. Aqui, coeficiente dominante é o A7, que vale 2. Aqui, como não aparece x elevado a sexta, o A6 vale 0. O A5 vale raiz de 2. Como não aparece x à quarta, o A4 vale 0. O A3 vai valer 1, 1x ao cubo. O A2 também vai valer 1, que aqui é 1x ao quadrado. Como não aparece x elevado a 1 aqui, o A1 vale 0 também. E o A0 vale 1, tá bom? Então, nesse caso, temos um polinômio aí de grau 7. E aí, nos 3 exemplos que seguem aí, eu separei casos importantes e que são bem conhecidos de vocês, inclusive lá do ensino médio. Por exemplo, aqui no exemplo 2, se p de x é um polinômio de grau 1, dado por ax, onde o a é diferente de 0, nós temos o que nós chamamos de uma função linear. Nesse caso, o gráfico, é uma reta aí que passa pela origem, tá? Segundo caso, p de x é igual a x mais b, com a e b diferente de 0. P é uma função afim. Nesse caso, o gráfico também é uma reta, só que não passa pela origem. E a outra situação, polinômio de grau 0, dado por p de x igual a b para qualquer x. Nesse caso, nós temos uma função constante e o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo x, tá? Então, aqui, quando isso aqui é um polinômio de grau 0, nós dizemos que essa função é uma função constante, tá? Então, em todos esses casos aqui, o gráfico é representado por uma reta. No exemplo 3, aí, nós temos p de x dado como ax quadrado mais bx mais c, com a diferente de 0. Então, polinômio de grau 2, nesse caso, nós temos uma função quadrática cujo gráfico é uma parábola. E, no terceiro caso, polinômio de grau 3, ax cubo mais bx quadrado mais cx mais d, onde o a é diferente de 0. E aí nós denominamos função cúbica, tá? Bom, próximo tópico de hoje, funções potências.
Então, uma função da forma f de x igual a x elevado a a, onde a é constante, é sempre denominada uma função potência. Então, lógico que nós podemos e devemos varrer todas as possibilidades, né, de valores para a. Mas existem alguns casos que a gente precisa fazer aproximações numéricas, que é, por exemplo, o caso onde a é um número irracional, tá? Então, não vou tratar desses casos aqui na nossa aulinha de hoje, vou tratar dos casos mais simples, tá? Porque aproximações numéricas a gente vê em geral no curso de cálculo numérico. Mas a gente pode brincar aqui com os casos mais tranquilos. O primeiro deles é o caso onde o a é igual a n, e n é um inteiro positivo. Nesse caso, f de x é igual a x elevado a n. Então, f vai ser um polinômio de grau n, tá? Inclusive, eu até coloquei aqui os gráficos para os casos onde o n vale 1, 2 e 3. N igual a 1, f de x igual a x, nós temos a retinha aqui passando pela origem, né? Dividindo aqui ao meio o primeiro e o terceiro quadrante. Segundo caso, f de x igual a x quadrado, então a parábola com vértice no ponto 0, 0 com cavidade voltada para cima. E no terceiro caso, f de x igual a x elevado ao cubo, cujo gráfico está aqui. Tá? Eu estou plotando alguns gráficos que talvez vocês não conheçam muito bem, não sabem, né, como é que a gente faz para chegar até o desenho desses gráficos. Não se preocupem com isso no momento, tá? Mais à frente no curso nós vamos aprender a desenhar todos esses gráficos aqui, a esboçar gráfico de y igual a x ao cubo, y igual a raiz de x, tá? Então não se preocupe com isso. Então, primeiro caso, quando a é igual a n, n inteiro positivo, f é um polinômio de grau n. Segundo caso, quando a é igual a 1 sobre n, n inteiro positivo, nesse caso f de x é x elevado a 1 sobre n, que a gente sabe que é a raiz enésima de x. Então, nesse caso, a gente denomina a nossa função de função raiz. Se o n vale 2, f de x igual a raiz quadrada de x, né? Então, nós denominamos ela de função raiz quadrada. Aqui está o gráfico, de novo eu vou dizer, né? Não se preocupe como é que a gente chega nesse gráfico. Então, esse aqui é o gráfico da função raiz quadrada, lembrando que nesse caso o domínio vai ser de zero fechado até infinito. Por quê? Já expliquei aqui, mas vou explicar novamente. Se a gente faz y igual a raiz de x, elevando os dois lados ao quadrado, a gente chega que x é igual a y ao quadrado. Como o y para nós é um número real, e o quadrado de número real é sempre maior ou igual que zero, a gente chega que o x deve ser maior ou igual que zero. Então, o domínio da função raiz é zero fechado, né, até infinito. Tá? Esse detalhe, né, do domínio ser zero fechado até infinito vale não só para o caso aqui onde o n é 2, mas sempre que o n for par. Por exemplo, se aqui fosse raiz quarta de x, a gente faria y igual a raiz quarta de x, y a quarta igual a x, né? E como y a quarta aí nós temos uma potência par de y, x também teria que ser maior ou igual que zero. Então, raiz quarta de x, raiz sexta de x, raiz oitava de x, o domínio é sempre zero fechado até infinito. Agora, quando n é ímpar, né, como é o caso de n igual a 3, ó, nós vamos ter que y igual a raiz cúbica de x. Então, y ao cubo tem que ser igual a x. E a gente sabe que o cubo de um número real pode ser também negativo, tá? Desde que o y seja negativo, y ao cubo pode ser negativo. Então, aquela restrição que nós tínhamos antes, ela já não vale mais aqui. Então, nesse caso, entra, né, os valores que x pode assumir aqui podem ser maiores ou iguais a zero, ou ainda pode ser menor que zero também. O domínio, nesse caso, aqui é o conjunto de todos os números reais. Então, aqui eu plotei, né, aqui o gráfico da função raiz cúbica de x, tá? E o mesmo raciocínio que nós aplicamos para n igual a 3 vale também para n igual a 5, n igual a 7, n igual a 9, né? Então, raiz quinta de x, domínios reais. Raiz sétima de x, domínios reais. E assim por diante, tá? Ok. Bom, funções racionais. O que seria uma função racional? É uma função da forma f de x igual a p de x sobre q de x, onde p e q são polinômios. Então, basicamente, uma função racional, né, é uma função dada pelo quociente entre dois polinômios.
Nesse caso, qual seria o domínio de uma função racional? Para qualquer valor de x eu consigo calcular o p. Para qualquer valor de x eu consigo calcular o q. Então, P sobre Q, né, vai estar definido para qualquer x, desde que o Q não se anule, porque aí eu não consigo calcular esse quociente. Então, o domínio de funções racionais é dado por x que pertence aos reais, tais que o Q de x é diferente de zero. Tá? Alguns exemplos. Função f de x igual a 1 sobre x é uma função racional. Aqui no numerador eu tenho um polinômio de grau zero, que é o polinômio constante igual a 1. No denominador eu tenho um polinômio de grau 1, né, que é q de x igual a x. Então, nesse caso, o domínio vai ser x que pertence aos reais, tal que x vai ser o quê? Diferente de zero. Eu tenho que garantir que o denominador não se anule, como o denominador é o próprio x, eu tenho que garantir que x, então, vai ser diferente de zero. No segundo exemplo, também tem uma função racional, em cima eu tenho um polinômio de grau 2, embaixo tem um outro polinômio de grau 2. Né? Nesse caso, eu tenho que garantir que x ao quadrado menos 9 vai ser diferente de zero no domínio. Então, o x vai ter que ser diferente de mais ou menos 3. Então, o domínio dessa função racional, né, é o conjunto de todos os números reais, né, de tal maneira que a gente exclui aí o menos 3 e o mais 3, tá bom? Então, são todos os reais, exceto o 3 e o menos 3. Para a gente terminar essa aulinha, funções algébricas, tá? Nós vamos dizer que uma função f é uma função algébrica se ela puder ser construída por meio de operações algébricas, adição, subtração, multiplicação, divisão, extração de raiz, a partir de polinômios. Então, eu pego um polinômio, extraio a raiz, né, somo com outro polinômio, divido por outro polinômio, então isso vai me dar uma função algébrica. Né? Então, por exemplo, aqui no primeiro exemplo, eu peguei esse polinômio de grau 2 e extraí a raiz. É uma função algébrica, que ele foi obtido a partir do polinômio x ao quadrado mais 2x, né, extraindo a raiz quadrada. Segundo exemplo, olha, peguei um polinômio, extraí a raiz, multipliquei por outro polinômio e somei com o quociente de um polinômio dividido por outro polinômio mais a raiz cúbica de um polinômio. Então, aqui, a função g de x foi obtida a partir de polinômios por essas operações. Adição, divisão, multiplicação, extração de raízes, né? Então, também é uma função algébrica. Então, a função algébrica é sempre uma função obtida a partir de polinômios, né? E através aí de operações algébricas. Tá ok? Bom, pessoal, nessa aula de hoje era isso que eu tinha para falar com vocês e a gente volta na próxima aula para falar um pouquinho sobre mais tópicos aí de funções, tá? Um grande abraço a todos.